Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você está ouvindo. Meu nome é Vitória Camargo e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosa. Esta generación tiene la revolución. No tenemos miedo. No tenemos miedo. Feminismo para os 99% é marxismo? Essa pergunta que não quer calar, o seu podcast preferido vai tentar responder. E para essa empreitada de hoje, a gente está aqui com a estudante de Ciências Sociais da Unicamp, Vitória Camargo. Dá um oi pra gente, Viti. Oi, gente. Muito bom estar aqui. E com a trabalhadora aeroviária, Fernanda Inês. Dá um oi pra gente, Fer. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Bom, gente, bora lá para mais um episódio importante do nosso catálogo de discussões do podcast Feminismo e Marxismo. E antes de começar, eu não poderia deixar de citar aqui o nosso enorme repúdio ao caso de agressão do DJ Ives à sua esposa Pamela. Um caso escandaloso e inaceitável que deve nos fazer seguir na luta incessante contra toda forma de violência às mulheres. Por isso nós dizemos basta. Bom, colocado isso, o tema de hoje então é o feminismo para os 99%. Eu já queria aqui de antemão indicar para todos o texto Feminismo para os 99% e Estratégias em Debate, das nossas companheiras Andréia Datri e Celeste Murilo, tá no Esquerda Diário também. Bom, essa nova vertente ela surge em 2017 a partir de intelectuais de Nova York que fizeram um chamado a construir esse novo tipo de feminismo para os 99% da população através de um manifesto assinado por algumas referências, nos Estados Unidos. Nancy Fraser, Cinzia Arruza, Titi Bhattacharya. A gente vai tratar dessa vertente hoje e assim como no episódio sobre a teoria da reprodução social, a gente vai buscar analisar desde uma perspectiva marxista o que se propõe essa vertente. Quais são seus pontos de contato com o marxismo e as suas divergências com o feminismo diretamente marxista e socialista. E bom, para você que chegou agora no nosso podcast, não se desespere. Hoje a gente vai ter um episódio cheio de conceitos, mas a gente tem também um catálogo com episódios que ajudam a conhecer cada um desses conceitos. Então vão te ajudar também a entender o episódio de hoje e assim esperamos. Então vamos lá começar então pelo contexto político do surgimento do feminismo para os 99%. É com você, Fer. Sim. Bom, gente, também queria agradecer de novo estar aqui e vamos lá. Bom, como a Diana colocou, no Manifesto do Feminismo para os 99%, ele surgiu nos Estados Unidos em 2017, o que não é um acaso, Esse nome ele foi inspirado justamente no movimento Occupy Wall Street, que ocorreu também nos Estados Unidos em 2011, e que foi parte da primeira onda da luta de classes no pós-crise econômica de 2008, onde justamente a juventude dizia, somos 99% contra o 1% dos mais ricos, que era simbolizado pelo capital financeiro, pela Bolsa de Valores de Wall Street nos Estados Unidos. E o feminismo para os 99% especificamente, ele surge após a vitória de Donald Trump, nas eleições de 2016, quando houveram marchas massivas de mulheres, no primeiro dia de mandato, repudiando esse governo que foi abertamente machista, reacionário, enfim, todo mundo deve ter visto como nojento foi o Trump. E os Estados Unidos acaba sendo, assim, um dos epicentros do ressurgimento do feminismo, junto com países como a Argentina, Espanha, enfim, vários outros, E é interessante a gente ver também como foram as mulheres que se colocaram na linha de frente contra os governos de ultradireita, que foi um fenômeno que surgiu em vários países no mesmo período, Trump foi, sem dúvida, a principal figura, mas o Bolsonaro aqui no Brasil, o Macri na Argentina, Boris Johnson, a Marine Le Pen na França, Viktor Orbán na Hungria, e outros, que formaram essa espécie de, entre aspas, internacional reacionária, que foi um fenômeno que hoje a gente consegue ver como ele foi débil, instável, para responder à crise do próprio capitalismo desde o ponto de vista da burguesia, E daí aí é uma definição importante também para a gente gravar, para pensar a estratégia do movimento de mulheres, que ressurge agora, com o ressurgir das esperanças reformistas, com John Biden e tudo mais,
agora que ele ganhou as eleições dos Estados Unidos, né, derrotando o Trump, mas aí é todo um debate que a gente vai aprofundar no dia de hoje. E para fechar, só mais uma coisa que é importante a gente remarcar, né, é como a aparição desse feminismo para os 99% se enquadra nesse inicial questionamento do feminismo liberal, que durante muitas décadas monopolizou o discurso da igualdade de gênero sem questionar a exploração do trabalho ou as múltiplas opressões que as mulheres vivem. Então, ou seja, era um feminismo para poucas, né? E um feminismo que era também expressão de uma época atrasada, de ofensiva do capitalismo no pós-queda do Muro de Berlim de 89, onde inclusive se elaborava muito nos meios intelectuais e na academia sobre o fim da história, da classe trabalhadora e essa série de teorias que no fim acabaram caindo por terra. Uma expressão bem concreta disso que você está falando é que esse novo tipo de feminismo tem como interlocutor justamente o marxismo, né? Sim, exatamente. Se a gente for ver o manifesto dos 99%, a gente vê as marcas desse novo momento internacional, onde se revitaliza um feminismo que tem o marxismo como interlocutor, como você falou, e também volta a se falar sobre greve, né? Ainda que tenha todo um debate sobre a greve internacional de mulheres, que a gente vai fazer hoje, mas volta, né, esse termo da greve, né, a discussão sobre greve, e também o feminismo que volta a falar sobre classes sociais. E esse momento esse feminismo, né, esse novo feminismo dos 99%, ele vai expressar justamente o mal-estar social que se intensifica no pós-crise de 2008, e onde, particularmente entre as mulheres, é onde a gente vê mais acentuado o choque entre as aspirações sociais que existiam com as condições de vida concreta, né? Já que o capitalismo prometia a emancipação feminina pelo consumo, pelo poder, pela ascensão individual, e a realidade que ele dava para as mulheres, na verdade, é o feminicídio, a opressão, a dupla jornada de trabalho, o aborto clandestino, a humilhação e a exploração do trabalho, e que se você for uma mulher negra, você vai ser ainda mais explorada e mais humilhada. E toda essa realidade a gente vê como se aprofundou terrivelmente com a pandemia, né? Então aqui para mim vale lembrar, assim, retomar uma citação do Lenin que eu acho muito boa sobre a democracia burguesa, que ele coloca, entre aspas, né? A democracia burguesa promete de palavra a liberdade e a igualdade, mas na prática nenhuma república burguesa, nem a mais avançada, concedeu à mulher, metade do gênero humano, plena igualdade de direitos com os homens, nem diante da lei, nem libertou a mulher da dependência e opressão dos homens. A democracia burguesa é a democracia das frases pomposas, das palavras solenes, das promessas liberais, das consignas grandiloquentes sobre a liberdade e a igualdade, mas que na prática tudo isso oculta a falta de liberdade e a desigualdade da mulher, a falta de liberdade e a desigualdade dos trabalhadores explorados. Ou seja, o que o Lenin está dizendo aqui? Que mesmo com todos os avanços que as mulheres lutaram e conquistaram durante o capitalismo mostra como ele é completamente incapaz de garantir a total emancipação feminina. E a crise do neoliberalismo revelou isso da maneira mais crua. Sim, Fer, eu acho que é importante remarcar que esse feminismo, para os 99%, ele surge num contexto do que a gente pode chamar de crise orgânica, né? Ou seja, uma crise de representatividade em relação aos partidos oficiais, o que também se expressa pelo fato de ser um feminismo que surge bastante motivado pela contestação à entrada do Donald Trump no poder, né? Ou seja, diante de uma figura tão misógina, era necessária uma resposta que ultrapassasse um pouco a ideia neoliberal de cooptação dos movimentos sociais, né? Eu acho que esse feminismo vem como uma resposta a isso também. Como é que você vê isso, Vit? Então, eu também vejo assim. E eu queria tentar aprofundar um pouco mais no que defende esse feminismo para os 99%. Como vocês já comentaram, né? As autoras feministas Nancy Fraser, Cynthia Rutza e Titi Bhattacharya lançaram o Feminismo para os 99% um manifesto, que vai sintetizar em 11 teses os princípios desse feminismo. Aí, antes do conteúdo, eu vou falar um pouquinho sobre as autoras. A Nancy Fraser é uma filósofa da teoria crítica feminista norte-americana e desde 1995 é professora na New School for Social Research em Nova York. Sim, a gente geralmente cita bastante a Nancy Fraser aqui no podcast, né? Porque ela faz uma crítica muito boa à ideia de transformação da cultura e dos valores por fora da transformação das instituições, mas, enfim, a gente compartilha dessa crítica com diferenças em relação à estratégia. Eu acho que nesse episódio aqui vai dar para ficar mais claro isso, né? Eu espero que sim. Bom, tem também a Cynthia Rutza, que é uma teórica italiana da reprodução social, né? Ela também é professora da New School of Social Research
e ela é autora do livro Marxismo e Feminismo entre Casamentos e Divórcios. E a Titi Bhattacharya, que é uma historiadora marxista, professora na Universidade de Purdue, em Indiana, nos Estados Unidos, e editora do livro Teoria da Reprodução Social, Remapeando a Classe, Recentralizando a Opressão, que foi uma livre tradução minha, de 2017, né? Então, essas são as teóricas que vão dar corpo, digamos, a esse feminismo. E que também foram organizadoras dos chamados à Greve Internacional de Mulheres, de alguns dos 8 de março anteriores ao início da pandemia, de 2017 a 2019. Então, bora lá sobre o manifesto. O manifesto que elas escrevem começa dizendo que a gente está diante de uma encruzilhada, em face ao chamado neoliberalismo progressista e a emergência de um populismo reacionário. E que essa encruzilhada apontaria a 2 horizontes distintos para a humanidade. E o primeiro caminho estaria simbolizado no feminismo de figuras como a Sandberg, que é a diretora de operações do Facebook, que disse ao mundo que a gente estaríamos em uma situação muito melhor se metade dos países e empresas fosse administrada por mulheres, né? Ah, tá. E esse é o caminho nefasto do feminismo liberal, né? Com toda a falácia de quebrar o teto de cristal, aquela utopia reacionária de ascensão individual para as mulheres, de chegar lá quando a massa feminina e negra, né, ainda mais essa crise, tá ali, amargando fome, precarização, enfim, tudo que a gente já sabe é absurdo. Sim, esse é o feminismo que a gente combate sem tréguas em todos os episódios desse podcast, mostrando que a classe nos divide e que as mulheres que exploram e oprimem outras mulheres para garantir seus lucros são nossas inimigas, né? Exato. E também esse feminismo é o que o Manifesto do Feminismo para os 99% diz que vai ser uma superação. Sim, isso é a parte que a gente tem mais acordo, né? Esse combate ao feminismo liberal. Não, justamente, para as autoras, esse feminismo liberal teria sofrido uma imensa derrota com a Hillary Clinton em 2016 nas eleições e que isso teria demonstrado a sua falência, né, do feminismo liberal. Então aí, frente a isso, o segundo caminho seria, nas palavras do manifesto, um feminismo para um tipo de mundo, aqui eu tô citando, para um tipo de mundo que sempre figurou nos sonhos mais elevados. Um mundo justo, cuja riqueza e os recursos naturais sejam compartilhados por todos e onde a igualdade e a liberdade sejam premissas, não aspirações. Então, é no suposto vácuo produzido pela hegemonia neoliberal, segundo as autoras, que elas vão se propor a construir um feminismo anticapitalista, para os 99% que arranque esse mundo. E ao longo do manifesto tem vários pontos importantes que a gente compartilha com as autoras, enfim, tem o diagnóstico quanto à crise capitalista e seus efeitos, a discussão sobre as raízes da opressão de gênero e racial, uma perspectiva não punitivista no movimento de mulheres, a necessidade de um feminismo internacionalista que se coloque na luta das mulheres trabalhadoras, negras, imigrantes, indígenas e contra a catástrofe ambiental, enfim. Tudo isso a gente compartilha. Entretanto, eu acho que um pouco do debate que a gente vai abrir aqui hoje é que, do ponto de vista do programa presente no manifesto, que se restringe um pouco à redistribuição de renda, digamos. E principalmente da estratégia desse feminismo, a gente vai discutir que o que é e até onde vai, né, o anticapitalismo do feminismo para os 99%. A própria definição de anticapitalismo em relação a esse tipo de feminismo é um pouco forçada, porque ainda que as ideias do manifesto sejam todas críticas ao capitalismo, e como você colocou, a gente compartilha dessas críticas, o programa em si mesmo não é abertamente anticapitalista, né? Eu acredito que isso tem a ver também com a política. Enfim, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Lá, essa vertente está alinhada à ala esquerda do Partido Democrata, representada por figuras como Bernie Sanders ou Ocasio-Cortez. A gente vai falar um pouco disso. E aqui no Brasil, o prefácio desse manifesto foi escrito pela Thalíria Petroni, que era uma deputada federal do PSOL, e além disso, algumas organizações como a Resistência, a Insurgência e o Subverta, correntes internas do PSOL, reivindicam esse feminismo, né? O feminismo para os 99%. Sim, eu já queria dar um pitaco aqui tentando abordar justamente essa apropriação do feminismo para os 99% aqui no Brasil. Né? Quando surge esse feminismo, ele foi rapidamente apropriado pelo PSOL e também pelo PT. Sim, pelo PT também, né? E eu acho que isso tem bastante a ver com como se desenvolveu o movimento feminista
no Brasil pelo menos desde 2015. Né? A gente, do Pão em Rosas, a gente veio levantando a tese de que com a primavera feminista, os movimentos de mulheres passaram a levantar duas agendas prioritárias. Uma contra a violência às mulheres e outra por representatividade. Isso se deu com um movimento feminista que foi muito forte como fenômeno de massas. Né? A ideia feminista, a ideia de igualdade de gênero passou a ter um peso de massas no Brasil, mas isso não foi exatamente da mesma forma do ponto de vista militante nas ruas. Né? Tiveram algumas manifestações massivas, mas não foi o tempo todo uma militância ativa, orgânica nas ruas. Né? Isso teve algumas consequências. Né? Por um lado, a gente viu o bolsonarismo surgir como corrente política também contra os novos valores feministas, né? O que em si gerava um certo contrassenso. Né? Na época eu dizia bastante sobre isso, eu falava, como pode? Né? Agora que a gente estaria supostamente avançando tanto nas pautas feministas, né? Surgiu uma corrente que odeia mulheres e uma corrente que odeia mulheres com peso de massas, como é o bolsonarismo. Né? Ou seja, um contrassenso na cabeça de toda uma nova geração feminista que estava vendo as suas pautas avançarem e de repente vem o Bolsonaro, né? E justamente é porque nenhuma transformação de valores, incluindo aí a luta contra a opressão de gênero, vai se dar por fora da luta de classes, né? E ao movimento de mulheres não ser organizado, enraizado junto com o movimento operário e ser muito dependente das direções burocráticas, né, desses próprios movimentos, também expressou aí os seus limites e enfrentar com a luta de classes uma corrente como o bolsonarismo. Né? E, por outro lado, a gente também viu as pautas desse movimento serem cooptadas. Né? Todo o reformismo defende uma espécie de feminismo ministerial, né? Ou seja, a ideia de que mais mulheres no poder mudariam o status quo da sociedade, mas, por outro lado, até mesmo a bandeira contra a violência às mulheres é levantada, por exemplo, pela Damares Alves, obviamente com cinismo, né? Mas também por setores de direita, como o João Dória. Né? Então fica uma questão, né? Qual é a nossa pauta feminista se a luta contra a violência às mulheres está na boca da Damares e do João Dória? Né? Eu acho que o feminismo, para os 99%, vem como um novo sopro para expressar uma tendência mais à esquerda, desse ponto de vista. Né? O pessoal, então, assume esse feminismo, né? E as suas pautas antineoliberais, e o PT também pôde transitar, né, aí com essas ideias do feminismo dos 99% e etc., já que está inscrito nesse próprio manifesto delas, né, tanto a ideia reformista quanto a preservação das burocracias sindicais, que a gente vai tratar mais para frente. Né? Se fosse para fazer uma definição, eu diria que no Brasil, né, a apropriação do feminismo para os 99%, por um lado, encobre pela esquerda a política de setores do PT que assumiram as suas bandeiras, e por outro lado, no caso do PSOL, eu acho que cai como uma luva, justamente por não ser um feminismo diretamente marxista-revolucionário. Né? A gente vai abordar isso um pouquinho mais para frente. Ainda assim, essa apropriação, né, eu não digo apropriação no sentido negativo, né, ou seja, eu digo no sentido de como vem para o Brasil essa corrente, né? Essa apropriação no Brasil do feminismo para os 99%, mesmo o prólogo da Thalíria e etc., na minha visão, são menos de esquerda do que o próprio manifesto, ou seja, fica mais o slogan e menos os conteúdos que são mais de esquerda, né? Eu diria especialmente a conotação de classe, que dá bastante peso a Titi Bhattacharya, né, nas suas reflexões. E, bom, eu acho que o elemento da independência de classes também é muito importante, né? Ainda mais hoje, onde volta, né, a se alimentar uma esperança reformista aqui no Brasil, é muito importante, porque a gente vê toda uma política eleitoral petista, a qual grande parte da esquerda está bastante adaptada, né? E estão aí dispostos a se aliar com partidos da direita nessa frente amplíssima contra o Bolsonaro. Né? Eu acho que o feminismo para os 99% justamente deixa as portas abertas para esse tipo de política que rompe com a independência de classe, né? Assim como foi nos Estados Unidos, como a Vitória já comentou. A questão toda é que um movimento feminista anticapitalista não pode cair nessa armadilha da frente ampla e do menos pior, né? Que na prática rifa a independência de classes por uma ideia falsa de criar um capitalismo humano, enfim, toda essa novela que a gente já viu e já vem debatendo bastante aqui. Sim, completamente. E, Gi, eu queria ainda aprofundar essa questão que você está colocando sobre o anticapitalismo, né? Ou seja, um anticapitalismo que fica na crítica
mas não vai no programa e na ação. E essa questão ela é muito importante, porque pode ser que dentro do feminismo de esquerda, todas se reivindiquem anti-neoliberais. Agora, anticapitalista já não é possível uma afirmação tão categórica. Ainda que muitas correntes se digam anticapitalista, até cria uma certa confusão nesse tema, né? Sim, porque uma coisa é criticar em geral as mazelas do capitalismo, outra coisa é o enfrentamento às raízes da exploração, né? Por isso, essa diferença que você está retomando, né, entre ser anti-neoliberal e anticapitalista é bem importante, não é a mesma coisa, né? Sim, é bem importante essa questão para a gente não se confundir sobre anticapitalismo e antineoliberalismo. E daí até para tentar sintetizar essa ideia, né? A crise de 2008 abriu um questionamento de massas à hegemonia neoliberal. Todos os movimentos da primeira onda da luta de classes, como o Occupy Wall Street, que a gente já falou, mas também o 15M na Espanha, ou mesmo o Junho, em 2013, no Brasil, eles eram antineoliberais, mas não dá para dizer que eles eram anticapitalistas, porque eles questionavam, né, a desigualdade social, a falta de políticas sociais, os planos de austeridade na Europa, mas eles se limitavam a uma ideia de uma nova política, uma nova economia, mas tudo dentro dos marcos do capitalismo. E como a gente disse, esse feminismo ele se inscreve nesse momento histórico, né? E a gente vê até hoje, né, muitas feministas que se dizem anticapitalistas, mas que na prática apenas criticam as consequências das políticas neoliberais, sem se proporem a acabar com o sistema capitalista em seu conjunto, né? Claro, como se o problema fossem os excessos do capital e não a exploração em si mesma, né? Tipo, eu acho que esse ponto é um ponto nevrálgico da discussão. Vou tentar até ensaiar essa diferença entre um programa anti-neoliberal e anticapitalista. Vocês falam depois se ficou bom e se ajudou a entender. Assim, para pegar um exemplo atualíssimo, privatização dos Correios. Então, todo mundo que é de esquerda é contra a privatização. Ok, todo mundo tem acordo. Mas ser contra a privatização dos Correios, no caso, não é anticapitalista em si mesmo. Né? Até porque o capitalismo ele pode até incorporar a ideia de empresas estatais. Né? Existem empresas estatais. Então, o que seria um programa anticapitalista nesse caso? Né? Em primeiro lugar, defender que os Correios sejam 100% estatais, mas não sob a gestão desse Estado capitalista, e sim sob a administração dos trabalhadores dos Correios. Né? Isso seria um programa que, ainda que não signifique uma derrubada imediata do Estado, né, aponta no sentido de um questionamento frontal ao Estado capitalista, colocando os trabalhadores no controle. Né? Uma medida dessas, para se efetivar, teria que, por um lado, atacar outros flancos fundamentais, né, como, por exemplo, enfrentar o pagamento da dívida pública, né, que é um verdadeiro roubo do orçamento público, que deveria estar destinado a serviços essenciais. Né? A gente teria que lutar pelo não pagamento dessa dívida pública. Né? Por outro lado, isso exigiria a auto-organização das massas, porque os capitalistas não iam achar bonito os carteiros agora controlando os Correios. A dívida pública não paga. Enfim, né? Ou seja, então, você vê que é um programa que é bem diferente de dizer somente contra a privatização dos Correios. Né? E olha que nós estamos na linha de frente, né, da luta contra a privatização dos Correios. O problema é com qual ângulo a gente encara, né? Para onde aponta o nosso programa. Eu achei que ficou bem clara a explicação, sim. Que bom. Sim, ficou bastante. E justamente, né, ser anticapitalista, na nossa visão, ela pressupõe justamente um programa e uma estratégia, né? Ou seja, pelo que a gente luta e como a gente luta. E daí que a gente consiga combater pela raiz, a raiz do capitalismo, que é a propriedade privada, a exploração do trabalho, o Estado capitalista e seus instrumentos de violência, né, como o exército e a polícia. Isso não quer dizer que a gente vai estar, como a Di colocou, né, a todo momento pela derrubada do Estado, por exemplo, que isso pressupõe condições para isso, mas sim é uma marca da qual o nosso norte estratégico, né, onde a gente está vislumbrando quando a gente luta. E ser anticapitalista também pressupõe o como a gente luta, né? Que pra gente um feminismo anticapitalista ele deve ver a classe trabalhadora como um sujeito social da revolução. Então, portanto, ele é um aliado estratégico fundamental para cada batalha que a gente vai fazer a partir de hoje, assim, né? Tipo, e que tem a independência de classe como princípio que ele é indiscutível e, enfim, que ele é totalmente indiscutível. E no que tange ao debate das feministas, né, para os 99%, elas dizem, né, eu vou citar entre aspas, né, elas defendem por arranjos sociais que priorizem a vida das mulheres e os vínculos sociais acima da produção para o lucro.
por um mundo onde as pessoas de todos os sexos, nacionalidades, as sexualidades e as origens étnicas combinem as atividades de reprodução social com um trabalho seguro, bem remunerado e livre de assédio. O que nos coloca algumas questões, por exemplo, então a emancipação das mulheres. A emancipação das mulheres da exploração econômica se daria no interior do capitalismo com arranjos sociais que priorizem a vida e a boa remuneração? Fica uma questão, e quando a priorização da vida dentro do capitalismo sempre vai ser a priorização da vida da classe dominante, né? Claro, inclusive esse termo arranjos sociais, na realidade seria uma nova expressão para reformas, não? Não, totalmente, assim, tipo, fica um conteúdo que, na nossa concepção, acaba sendo um conteúdo que trabalha dentro dos limites impostos pelo capitalismo, criando uma ilusão de melhoria, né? Por dentro do capitalismo, quando o próprio manifesto aponta as necessidades do capitalismo extrair mais valia em cima de explorar justamente as mulheres, né, se usando do machismo, do racismo, da xenofobia. Então, se restringir a esse sonho reformista de um capitalismo democrático para os 99, na verdade, não seria negar a necessidade de combate do capitalismo até o final, né, até a divisão de classe, a propriedade privada? Fica essa questão, né? Sim, eu acho que sim, né? Porque, em última instância, o espírito predatório do capitalismo sobrevive a uma crítica às suas mazelas sociais, né? E o que pode enfrentar ele é um programa e uma estratégia, né? Como você falou, isso não vai se dar por arranjos sociais, né? Eu acho que esse feminismo para os 99% me parece que fica um pouco num híbrido, um pouco um meio do caminho que se torna, como você colocou, Fer, um pouco a sua própria negação, né? Porque criticam o capitalismo e as suas mazelas sociais, mas a ideia de que seria possível alguns rearranjos sem alterar o sistema de conjunto, né, justamente por não apresentar uma estratégia, coloca em questionamento, na minha visão, a própria existência desse feminismo. Porque no seu primeiro propósito, que seria combater o feminismo liberal, ele acaba sendo completamente insuficiente. Sim, justamente porque o feminismo liberal é uma vertente de defesa do capitalismo, né? Mas assim, eu até queria aprofundar uma questão aqui também, uma outra questão que fica. Quem seria esses 99%, né? A gente não falou disso ainda e é bem importante. Sim, é fundamental. Esse slogan dá a ilusão de uma maioria de pobres contra super ricos, né? Meio que perde um pouco também a ideia de classe, né? E a sociedade de classes ela é muito mais complexa do que isso, né? Não tem como 99% da sociedade ser composto pela classe trabalhadora e os pobres, e do outro lado tá somente os 1% dos mais ricos, né? Onde fica a classe média, os setores da burguesia nacional, o capital financeiro. Então, nesse slogan, eles não caberiam nos 1%, né? Eles estariam junto com a gente, com os 99%, fica uma questão. O que eu quero dizer? Que o próprio slogan dos 99% contra 1%, ele acaba trazendo uma ideia de anticapitalismo adequado à classe média, à pequena burguesia, na qual o problema do capitalismo ele se encontra apenas nos super ricos, na hiperfinanciarização do capital, né? Ô Fer, isso é tipo o antineoliberalismo nu e cru, né? Sim, totalmente. A questão é que o feminismo nos 99% ele retoma, sim, a classe trabalhadora como uma interlocutora, o que é muito importante, mas não coloca a classe trabalhadora como um sujeito central. E isso é fundamental, né, para a gente entender, porque na realidade acaba diluindo a classe trabalhadora como se ela fosse mais um dos movimentos, dentre tantos movimentos que tem, né, e se afasta da ideia da independência de classe e da hegemonia operária. Então, assim, na perspectiva do feminismo para os 99, não há uma classe revolucionária ou mesmo nem a necessidade de uma revolução e da tomada do poder do Estado, né? Mas sim uma visão de uma sociedade dividida em rendas, né? Onde a busca acaba se dando por maior igualdade social, por acesso a serviços públicos, como se fosse apenas um problema de política de Estado, né? Claro, e estrategicamente acaba se subordinando à busca por políticas estatais, de pressão, né, por um lado, mas também ao próprio calendário eleitoral. Sim, ao contrário dessa visão, que ainda que muito crítica leva a reforma como uma conclusão, a gente defende um novo feminismo marxista e revolucionário, e que busca acabar com toda a base, né, as bases estruturais da opressão e da exploração. Ou seja, dito de outras palavras, né, que o feminismo anticapitalista é um feminismo da e a partir da classe trabalhadora, ou seja, do sujeito social ao qual o capitalismo
se estrutura em posições estratégicas para o seu próprio funcionamento. E se o feminismo anticapitalista aspira a não ser um mero espectador dos eventos, mas a intervir decisivamente na realidade para transformá-la, hoje ele tem a tarefa de travar essa batalha política e ideológica para que a grande parte do movimento adote essa perspectiva revolucionária e a gente possa se preparar para os próximos acontecimentos, né? Então, o marxismo estratégico, ele tem o desafio não apenas de elaborar análises eloquentes sobre o capitalismo patriarcal, como algumas publicadas no manifesto, mas também se aventurar hipóteses estratégicas para construir uma organização para que as oprimidas e os oprimidos, os explorados e as exploradas, eles possam passar, quando nossas circunstâncias permitirem, né, dessa dura e paciente resistência que a gente vive hoje, para a conquista da vitória, porque a gente quer vencer, né? Com certeza. Muito bom, Fer. Eu acho que você pegou aqui 3 núcleos centrais de debate com o feminismo para os 99%. Eu queria sistematizar eles um pouco. Primeiro, para retomar, né, algumas definições. A gente compartilha uma série de pontos isolados apresentados no manifesto para os 99%, especialmente o combate ao feminismo liberal, toda a crítica às mazelas sociais do capitalismo, bem como ponto de programa parciais e elementos da teoria da reprodução social. A gente falou um pouco disso num dos episódios anteriores aqui do nosso podcast. Né? A gente dialoga e quer debater com as feministas para os 99%, assim como atuar em comum no movimento de mulheres com os pontos que a gente tenha acordo. Mas como a Fê colocou, tem 3 núcleos centrais de discussão. Né? O primeiro é, ser anti-neoliberal não é ser anticapitalista. Né? E isso diz respeito a qual a sua estratégia. A Fê desenvolveu um pouco a primeira parte dessa discussão, depois a gente vai entrar um pouco mais em estratégia. Mas tem 2 outros pontos. Né? O segundo é, o slogan de 99% da população, incluindo as classes médias e as burguesias nacionais, traz consequências para a política. Né? A Vitória passou um pouco por isso já, né? Quando chega as eleições norte-americanas, o que isso vira. Né? E o terceiro ponto é o papel da classe trabalhadora como sujeito hegemônico, né? Ou então como mais um movimento. Aqui para fazer um parêntesezinho, quando a gente fala classe trabalhadora como sujeito hegemônico, a gente está reafirmando a ideia de classe trabalhadora como o sujeito revolucionário, né? Da nossa época e que, portanto, tem esse poder de acaudilhar o conjunto das massas e dos setores oprimidos rumo a um processo revolucionário, uma revolução operária e socialista, mas justamente levantando a bandeira desses setores, né? Então, assim, é isso ou a classe trabalhadora é mais um movimento? É um monte de movimentos, cada um com seus nichos próprios, etc. Isso não é ter uma visão marxista da realidade, né? Então, aí tem um debate também sobre isso, né? Porque ainda que, inclusive, tenha o diálogo todo, né? Seja com o marxismo como com a teoria marxista, né? Depois, na prática, o papel da classe trabalhadora vai se diluindo, né? Então, vamos aprofundar um pouco nesses 2 pontos? Sim, é muito importante essa sistematização, né? Para ajudar a ter uma visão de conjunto. E para a gente pensar essa ausência de estratégia, vou retomar um pouco a pergunta que eu acho que a Fer já fez, que é quem são esses 99% como sujeito. Vocês explicaram que nesses 99% não tem só trabalhadores e pobres, né? Mas as autoras que escreveram o manifesto dizem que defendem uma concepção ampliada de classe trabalhadora, o que se relaciona ao debate da teoria da reprodução social, enfim, calma que a gente vai chegar lá. Mas a gente já pode dizer que a noção de 99% não diz respeito a uma visão mais ampla ou mais restrita da classe trabalhadora. Afinal, é bem evidente que as sociedades capitalistas não são compostas por 1% de milionários super ricos e 99% de trabalhadores. Além de que não existe um sujeito povo, né? Um povo homogêneo e tal. Então, de novo, nesses 99% está contida a classe trabalhadora, mas também a pequena burguesia, né? Que a gente chama as classes médias, e pequenos proprietários do campo, em alguns casos até mesmo setores da burguesia nacional de alguns países. Ou seja, nos 99% tem setores com posições muito distintas na sociedade, com interesses diferentes, distintos, e mesmo com capacidades diferentes de como impactar o funcionamento do sistema capitalista, né? Sim, como eu estava falando, Viti, a questão é que se esse povo todo tá nos 99%, né, eu tô falando de todo mundo, né, a burguesia nacional, a pequena burguesia, etc.,
e a gente está todo mundo junto contra os 1%, isso abre margem na política para todo tipo de aliança com setores reformistas, burgueses, né? Enfim, é a discussão das eleições norte-americanas, né? Que a gente vai ver justamente com quem as principais referentes desse feminismo também se alinharam, né? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a política concreta. Sim, a gente vai chegar lá. Mas, enfim, eu queria voltar aqui no lance, nesse debate da estratégia, e o que tudo isso, então, diz sobre a estratégia, que é um pouco o que você está colocando. No pós-fácil do manifesto, que eu já citei aqui, né, as autoras debatem com o Manifesto Comunista, do Marx e Engels. E a conclusão das autoras é que, ainda que a proposta desse feminismo seja, citando desde o texto, né, unir movimentos existentes e futuros em uma insurgência global de ampla base, né, nesse debate com o Manifesto Comunista, elas admitem que não é tão fácil para elas imaginar uma força revolucionária unificada. Eu acho que aí tá um pouco a questão, né? Uma questão chave para a estratégia. De um ponto de vista, é um avanço progressista, né? Digamos que se busque unir as lutas, e se veja, inclusive, que a luta das mulheres não está descolada da luta dos trabalhadores, dos negros, da luta ambiental, da luta por liberdade sexual, tal. É bom querer unir. Mas, de outro ponto de vista, justamente porque traça um sujeito policlassista, que é baseado em unir movimentos sociais, né, diluindo a classe trabalhadora, realmente não se avança para uma força revolucionária unificada. Esse tema é chave para quem quer enfrentar o Estado capitalista, né? Sim, é um pequeno tema, né? O tema dos temas, nesse caso. E justamente o problema de quem é o sujeito também não é um detalhe, né? A gente já debateu muitas vezes aqui no podcast que a gente não tem nenhum fanatismo ou predileção pela classe operária em si mesma, né? O que se trata aqui é justamente de ver o desenvolvimento histórico, entendendo as bases da sociedade, identificar quem é a classe revolucionária da nossa época. Eu estava comentando isso para explicar o conceito de hegemonia, né? Bom, é a classe operária que tudo produz e a quem tudo deveria pertencer. E é essa classe que tem a capacidade, pela sua localização na produção, de transformar as bases materiais do sistema capitalista, abrindo caminho para o fim das opressões. Né? Por isso são o maior aliado estratégico das mulheres e de todos os setores oprimidos, né? Não, totalmente. E eu acho que o levante contra a violência policial do ano passado nos Estados Unidos, com Black Lives Matter, acaba sendo um ótimo exemplo para ilustrar na prática esse debate. Então, assim, teve uma imensa explosão social, com as massas negras à frente, mas que também mobilizou setores brancos, de classe média, juventude e trabalhadores. Teve mais de 500 greves, paralisações, ações proletárias, inclusive trabalhadores exigindo a expulsão dos policiais dos seus sindicatos, enfim, uma força imensa. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar que nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, no mundo, mas nos Estados Unidos tem uma verdadeira máquina burguesa preparada para conter, desviar e enterrar qualquer movimento de amplas bases que surja. Né? Lá essa máquina se chama Partido Democrata, em grande medida, um dos partidos imperialistas mais antigos do mundo. E a questão é justamente essa. Sim, justamente essa. E é óbvio que o nosso enfrentamento à extrema-direita, e no caso ao Trump, né, é decisiva, foi decisiva, mas se jogar no colo de outro partido imperialista é a negação do marxismo. Né? Por isso também é importante sempre separar o joio do trigo e clarificar as discussões entre os feminismos de esquerda, né? Que obviamente são muito mais próximos do marxismo do que o reformismo clássico, e nem falar o feminismo liberal. Mas nem tudo é exatamente o marxismo revolucionário, ou seja, o marxismo que tem na prática concreta a defesa de uma estratégia pela revolução operária e socialista. Né? Ou seja, análises marxistas, teorias marxistas não necessariamente significam uma estratégia. Né? E, obviamente, isso não significa que não existam diálogos entre esses feminismos. Né? Inclusive, eu opino que são muito boas e interessantes as elaborações das feministas para os 99%, né? Eu avalio que contribuem para a reflexão do feminismo. Né? A questão aqui é se a gente vai pensar em termos de estratégia ou não, porque daí não é suficiente boas elaborações, né? Essa que é a questão. Sim, é isso. E quando a gente coloca que a classe trabalhadora tem que ser sujeito hegemônico, acho que você já explicou, né?
É conseguir dirigir os interesses das outras classes sociais que também são oprimidas pelos capitalistas, em grande medida, e não por um reducionismo de classe, aos moldes stalinistas, né? Esse reducionismo de classe as autoras corretamente rechaçam. Claro, bem importante isso, que a nossa defesa da centralidade da classe operária não tem nada a ver com um obreirismo mecânico, né? Ou seja, uma defesa vazia da classe, que inclusive termina isolando os próprios trabalhadores da luta das defesa das massas oprimidas, né? Não, é pelo contrário, a gente vem martelando a ideia nesse podcast sempre, de que a classe trabalhadora é cada vez mais negra, cada vez mais feminina, e que esses setores oprimidos da nossa classe precisam se fazer pesar na linha de frente das lutas para buscar uma aliança com o movimento de mulheres, o movimento negro, LGBT. Mas a gente diz que a classe trabalhadora tem que ser classe dirigente porque existem interesses antagônicos na sociedade, né? Fundamentais. E, ao mesmo tempo, essa classe ela pode, sim, tomar para si os interesses de uma parte importante das classes médias. E essa questão é uma questão estratégica fundamental. Não se trata de um problema social ou sociológico só que a gente está falando. É também um problema político. A burguesia sempre vai tentar fazer o que o Partido Democrata vem fazendo nos Estados Unidos. Atua para dividir e jogar, por exemplo, os setores das classes médias contra os interesses da classe trabalhadora. E assim fica mais fácil cooptar certas pautas pela via eleitoral, fazer demagogia, transformar em nicho de mercado e seguir sustentando esse sistema de opressão e exploração. A prova disso é que agora a gente tem a primeira mulher negra a bombardear a Síria, né, na vice-presidência dos Estados Unidos. O discurso da representatividade vazia, ele não sobrevive à crise capitalista. Não tem como. Sim, e a realidade, gente, é que nesse processo, os capitalistas contam com as direções burocráticas dos movimentos sociais, né? Que são o quê? São tipo seus ajudantes, seus auxiliares, que tentam dar às lutas um rumo reformista, né? O reformista, estão lá pra isso. E assim conquistar, né? Tipo, até ajudam a conquistar algumas demandas parciais pra desviar e eleger políticos a princípio mais de esquerda, dentro do regime capitalista, que também acabam atacando. E como se esse fosse o horizonte máximo ao qual a nossa luta pode chegar, né? E é chamativo como não só as autoras não mencionam essas burocracias, como pelo contrário, né? Também a reflexão, acho que já tá um pouco isso na discussão, sobre a necessidade de derrotar o Estado capitalista. O Estado é um pouco um ausente do manifesto. Sim, sobre isso, esse elemento que eu tocou aí um pouquinho antes, nessa questão das burocracias e tal, eu queria já indicar aqui para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes um texto que eu escrevi recentemente com a nossa companheira Letícia Parques, para o suplemento teórico Ideia de Esquerda, do Esquerda Diário. É um texto sobre movimentos, né, movimento de mulheres, movimento negro, etc., e as suas direções burocráticas, né? A gente faz um debate aí com as correntes de esquerda, especialmente o PSOL. Deixa essa indicação, em breve esse texto vai muito provavelmente virar um episódio aqui também do nosso podcast. Mas isso que você falou, acho que é bem importante, né? Então, enfim, nós começamos esse episódio com uma pergunta, né? Não vamos engrupir aqui os ouvintes, vamos retomar essa pergunta. Feminismo para os 99% é marxista? E eu acho que dá pra gente responder essa pergunta da seguinte forma. De um ponto de vista, sim, as feministas para os 99%, utilizam autoras e autores marxistas e conceitos do próprio Marx, mas a questão é, o marxismo não é só uma boa análise ou uma boa crítica, é uma teoria da ação. E desse ponto de vista, dessas autoras, a gente acredita que tem uma limitação estratégica. Isso faz com que esteja aberto um espaço para, com essa teoria, né, para os 99%, se abra um espaço para engendros reformistas e neorreformistas utilizarem essa teoria para fazer política, né? O que aí, do nosso ponto de vista, termina afastando esse feminismo do marxismo, né? Então, de um ponto de vista geral, sim, se inclui entre as correntes que têm como interlocutor o marxismo, mas de um ponto de vista mais estrito do marxismo revolucionário, né? Ou seja, que apresenta uma estratégia, ou seja, que não é marxista porque considera que o mundo é dividido em classes, é marxista porque quer derrubar o Estado capitalista, e para isso tem que falar, bom, como? Como se derruba o Estado capitalista, ou seja, com qual estratégia? Né? Desse ponto de vista não dá para dizer o mesmo.
né? Então, justamente é por isso que é diferente o que elas defendem do que o que nós que reivindicamos, né? O marxismo revolucionário, que reivindicamos aqui, o feminismo marxista e socialista, é o que a gente defende, né? Tem essa diferença, ou seja, tem interlocuções, mas tem essas diferenças também. Sim. Eu acho que isso dá pra ver na política concreta, né? Aonde isso leva. Nas entrevistas, inclusive, as autoras reforçam a necessidade de um populismo de esquerda, que, segundo o manifesto, se basearia em, agora citando, né, nos aliar, acima de tudo, com as correntes anticapitalistas da esquerda e de todos os movimentos que também defendem os 99%. A conclusão, na prática disso, é que elas acabaram justamente apoiando a enganação de uma suposta via democrática ao socialismo, ou seja, uma via que acaba gerindo o Estado capitalista na figura de Bernie Sanders como se ele fosse um defensor dos 99%. O Sanders, como a gente sabe, é uma figura do próprio Partido Democrata, que é o cemitério de movimentos sociais dos Estados Unidos, como eu falei. E vejam que assim como a falida experiência do Syriza grego, né, que foi uma experiência que terminou em 6 meses atacando a classe trabalhadora e abrindo espaço para a direita, lá na Grécia, e também a farsa do Podemos, na Espanha, que acabou com o Iglesias, a principal figura, saindo da política derrotado eleitoralmente pela direita também, o Sanders é outra expressão de um socialismo vago, para dizer o mínimo, que acaba servindo para cobrir pela esquerda, né, com um discurso mais de esquerda, a mesma burguesia imperialista que apoia o massacre dos palestinos, né, como de Israel, que deixa as crianças imigrantes em jaulas e que tenta ressuscitar justamente o neoliberalismo progressista. Afinal, né, além de posições bizarras, por exemplo, apoiou a ofensiva imperialista na Venezuela com Guaidó. Como estar com as mulheres venezuelanas assim? No ano passado, o Sanders simplesmente retirou sua candidatura, né, nas primárias lá do Partido Democrata, chamou apoio em Biden, dizendo que para sua base que não era hora de criticá-lo e quis inclusive entrar no governo. Já teóricas como a Fraser, elas acabaram seguindo um rumo um pouco similar no sentido de apoiar o Partido Democrata nas eleições, né? Sim, deixa eu pegar só um ganchinho aqui, Vit, que eu tinha já anunciado que ia falar disso. Aqui tem um debate com a Nancy Fraser, né? Porque a sua crítica, né, a ideia de que não é possível mudar a cultura e os valores sem mudar as instituições, fica um pouco curta, né, apoiando o Joe Biden, né, porque por um lado mostra que na teoria é uma coisa e na política é outra, mas na real mesmo significa que as vias de mudanças das instituições para ela nunca foi por uma via revolucionária, né, e sim na realidade pelas vias institucionais, né, que ela mesma diz criticar em algum sentido, né. Então, acho que é importante remarcar isso, porque a gente sempre cita bastante a Nancy Fraser, porque justamente partindo disso, né, que eu tinha comentado antes, né, são teóricas que trazem contribuições muito interessantes para a discussão do feminismo. Mas aí, quando a gente vai na política, quando a gente vai na estratégia, fica um pouco mais claro, né, as diferenças. Não, sim, e na Argentina, inclusive eu fiquei pensando, essa ideia de populismo de esquerda, que pega um pouco a ideia do feminismo dos ministérios, né, que inclusive feministas vão assumir cargos e tal no governo, ela tá bem representada no governo peronista, com o Fernandes e a Cristina Kirchner, né, e eles vêm, tipo, ao mesmo tempo que lá se avançou para a conquista da legalização do aborto, que foi uma demanda que veio das ruas com muita força do movimento feminista, né, mas que se avançou no governo peronista recentemente, eles fazem isso ao mesmo tempo em que estão gerindo a miséria lá na Argentina, de joelhos pro FMI, pagando a dívida, etc. E que no Brasil, esses projetos mais populismo de esquerda inspiram várias correntes do PSOL, que reivindicam esse socialismo vago e não mantêm qualquer independência política quanto ao PT, né? A gente tá falando desde a Resistência, que é a corrente que impulsiona a bancada feminista em São Paulo, até o MES, né, que tem figuras como a Sâmia Bonfim, a Fernanda Melchiona, e que também chamaram voto, vejam só, no Biden. Sim, tem teoria que não resiste à política concreta, né? Mas, bom, pegando, então, todos esses elementos em relação a programa, estratégia, política, eu queria que a gente tentasse dar uma aprofundada aqui em 2 elementos. Por um lado, a ideia da greve feminista, a greve de mulheres, e a nossa visão
sobre isso. E, por outro lado, entrar mais a fundo na discussão sobre as burocracias. A Viti dá uma pincelada, mas dá para aprofundar um pouco mais. Eu vou pegar esse tema da greve de mulheres, aí a Fer pega o lance das burocracias, tá? Bom, para pegar isso então, se me perguntam, bom, Diana, qual que é a tua visão sobre a greve internacional de mulheres? Né, eu responderia, bom, como parte de relocalizar o movimento feminista, retomando os métodos de luta da classe trabalhadora, acho maravilhoso. Fomos parte, construímos na linha de frente. Mas se me perguntarem a fundo mesmo qual a minha visão, eu vou ter que dizer bem claramente. É uma medida parcial e eu opino isso porque sou marxista. Né? Então, para me explicar um pouco mais. Né? Hoje, a gente chegou a 60 episódios do nosso podcast. E em todos eles, a gente buscou transmitir uma visão de mundo marxista, demonstrando que a classe operária que tudo produz é composta por homens e mulheres. Então, portanto, uma greve apenas de mulheres é uma forma completamente parcial de atacar os lucros capitalistas. Só metade das fábricas parariam? A outra parte da classe seguiria trabalhando? Não é enormemente mais potente a ideia de uma só classe, unificada como uma só força? Sim, é muito mais potente, muito mais potente. Né? A questão é que para conquistar isso, é preciso, por um lado, lutar para que os sindicatos assumam a luta pelas demandas específicas das mulheres, como parte das suas próprias demandas, enfrentando o machismo que divide a nossa classe. E, por outro lado, é preciso, ao mesmo tempo, enfrentar as burocracias sindicais que impedem a nossa luta e nos dividem, né? E diga-se de passagem, são, na sua maioria, homens brancos héteros, né? E aqui, minha gente, não é crítica de lugar de fala, hein? É constatação de como o machismo e o racismo impedem que as mulheres possam estar nos postos de direção, como nos sindicatos, né? Mas a Fernanda vai falar mais sobre isso. Né? Agora, tem também um outro ponto em relação à greve de mulheres, né, que essa crítica que eu acabei de fazer, né, a uma fratura entre homens e mulheres em meio ao método de luta, né, essa crítica não é suficiente para explicar. Bom, a gente abordou isso no episódio sobre a teoria da reprodução social, né, sobre a questão da greve das mulheres dentro das suas casas, né, greve de sexo, de sorrisos, etc. E, a Josefina, uma nossa camarada da Espanha, ela usou um exemplo que eu achei lapidário. Eu vou retomar ele aqui. Ela falava o seguinte, né? Por exemplo, quando a gente faz uma sopa em casa, é para comer a sopa, né? Não para sair e vender ela no mercado, numa loja, etc. Né? E aí reside a diferença entre o trabalho que eu faço na minha casa, né? Quando eu faço uma sopa, e o trabalho de uma cozinheira numa cozinha industrial, né? Eu posso fazer a sopa, demorar 3 horas, começar, parar, terminar, né? Pode ser que alguém de casa reclame, né? Tá inscrita essa possibilidade. Mas eu não vou ser despedida, né? Agora, o contrário vai acontecer se eu estiver lá trabalhando na padaria e meter o louco de não fazer a sopa, né? Despedida serei, né? E também na padaria eu não posso eu mesma tomar a sopa que eu fiz, seria um roubo. Né? Então, esse trabalho, o produto, os ritmos desse trabalho, tudo está sob o controle do capital. E essa diferença entre esses trabalhos na sua relação com o capital também traz uma diferença fundamental nos métodos de luta. Né? A Josefina desenvolveu nesse episódio, né, nesse exemplo, né, ela fala assim, se eu faço a sopa, ou então se eu me declaro em greve dentro da minha casa e não faço a sopa, eu não estou afetando nenhum capitalista diretamente, por mais que essa ação em si mesma possa ter alguma força simbólica contra o trabalho invisível das mulheres dentro de casa, né? Mas, gente, luta de classes tem que ir além da simbologia. Se a gente organiza nos locais de trabalho parando todas as cozinhas industriais, aí a gente afeta os capitalistas, né? Então, isso serve também para esses debates sobre greve de sexo, greve de sorrisos, né? Trabalham muito com essa ideia, né, da simbologia, né? Mas também, para retomar o que eu falei nesse último episódio, né, a gente pode ficar todas tristes, sem sorrir, né? Mas se a produção continua intacta, os capitalistas riem de nós e não vão poupar os seus próprios sorrisos, né? Então eu prefiro aí estar gargalhando nos piquetes e nas greves, fazendo tremer os capitalistas e nesse processo da luta de classes permitir um verdadeiro empoderamento feminino, nada a ver com a Beyoncé aqui, hein, gente?
né? Um empoderamento da nossa classe, onde as mulheres tenham muito mais poder de decisão sobre suas vidas, relações, enfrentar as opressões, e bom, isso só vai se dar no caminho da luta por uma outra sociedade, né? Sim, essa crítica é muito potente. Nós somos uma só classe. Se trata de colocar no centro da nossa classe a luta em defesa das mulheres, dos negros, de todos os nossos direitos. Mas então eu vou pegar mais a questão da burocracia, que é um debate que eu gosto bastante, inclusive. Primeiro eu queria dizer, né, como conclusão de tudo que a gente veio falando hoje, como a luta política contra a cooptação no neoliberalismo vai além da crítica ao feminismo liberal, como trata o manifesto para os 99%. Porque também essa tentativa de cooptação está colocada no seio do próprio movimento. Então, justamente, como resgatar a independência de classe para romper com essas divisões impostas pelas distintas burocracias, movimentos sociais e sindicais é tão importante. Mas então, qual é o problema? É que falta na reflexão das feministas para os 99% justamente o papel das burocracias sindicais e a aliança que o neoliberalismo forjou destas com os novos movimentos sociais que surgiram, né? Uma vez que ainda são os sindicatos as principais organizações de massas dos trabalhadores e as burocracias que, encasteladas nas suas direções, atuam no seio do movimento operário como uma espécie de polícia para conter as lutas, para conter qualquer tipo de insubordinação e impedir a unidade da classe trabalhadora com os outros setores populares e entre ela mesmo, né? Ela mantém essa divisão. Então, a burocracia, a gente pode dizer que ela é uma certa materialização da hegemonia burguesa, ou seja, a influência burguesa dentro do mundo operário, e tem parte fundamental para manter o consenso burguês, para manter a estabilidade burguesa. E a força das mulheres, né, como a Diana estava colocando, está ligada justamente com a própria feminização da classe trabalhadora que a gente viu nos últimos anos, e coloca nelas também a possibilidade de que elas sejam os motor para poder superar essas burocracias, enfim, dessas burocracias que rotineiras e masculinas também, não por uma questão de lugar de fala, mas tudo que a Diana tinha colocado. Então, tem a possibilidade, né, uma hipótese que as mulheres sejam partes de recompor a subjetividade combativa e de tribuno do movimento operário, quebrando essa fragmentação, né, imposta pela burguesia e se colocando à cabeça das lutas dos oprimidos. Inclusive, eu queria até lembrar aqui do exemplo das mulheres de Mianmar, que foram as mulheres operárias que estavam na frente da luta contra o golpe que ocorreu nesse país, né? Sim, esse aspecto, né, do elemento das mulheres na linha de frente, eu acho que é o lado mais forte desse chamado à greve internacional de mulheres. Eu acho que cumpre um papel muito importante desse ponto de vista. Sim, totalmente. E a questão que o manifesto coloca é que é a seguinte, né? Vou citar elas de novo, né? Entre aspas. Por que devemos nos unir a outros movimentos anticapitalistas e contrários ao sistema? Porque nosso movimento deve se tornar um feminismo para os 99%. Apenas dessa forma, pela associação com ativistas antirracistas, ambientalistas, pelos direitos trabalhistas e imigrantes, o feminismo pode se mostrar à altura dos desafios atuais. E daí qual que é o problema? A questão é que, frente a toda essa engrenagem neoliberal que a gente colocou aqui, basta a unidade dos movimentos por fora de uma política de independência de classe, uma estratégia revolucionária? Como se fosse essa simples somatória não seria, na verdade, seguir dentro do esquema criado pelo próprio neoliberalismo de manter a fragmentação das lutas, né? Cada um luta na sua casinha pela sua causa, e impedir que a classe trabalhadora coloque uma unidade mais potente, né? E que hegemonize os setores oprimidos. Ou seja, né, a pura unidade dos movimentos não leva automaticamente à superação do capitalismo, né? Que é o que se propõe. Então, a tarefa atual, né, de um feminismo anticapitalista deveria ser também lutar nos sindicatos, especialmente naqueles setores da produção que são altamente feminizados, no sentido de unir o que a burocracia tenta de toda maneira dividir, né? Mas no manifesto, né, que fala da classe trabalhadora, de greve, de anticapitalismo, de luta de classes, a burocracia sindical, ela sequer é mencionada, né? E perigosamente se atribui aos sindicatos, em geral, né, sem separar os sindicatos das suas direções, a política corporativista, economicista e corrosivas, que são, na verdade, das direções, né? E não do instrumento que são os sindicatos, né? Sim, aí fica uma discussão um pouco abstrata, né? Tipo, bom, então por que todo mundo não para e faz uma greve geral? Né? O que impede que isso aconteça?
né? O reformismo fala que, em geral, né, fala que a classe não quer se movimentar, mas a questão é que tem agentes da burguesia, né, que é a burocracia sindical, que está atuando para tirar de nós a nossa força, a força da nossa classe, né, nos dividindo, como a Fer colocou. Sim, esse discurso de não quer se movimentar só serve para desmoralizar e não falar que, na verdade, a nossa tarefa hoje é recuperar os sindicatos da mão dessas burocracias, para que elas sejam verdadeiras organizações democráticas de toda a classe trabalhadora que não fortaleçam, mas combatam as divisões entre os nativos, os migrantes, os homens, as mulheres, os efetivos e terceirizados, com direito à sindicalização ou não. E como essa unidade é uma tarefa preparatória fundamental, né? E os sindicatos, a partir dessa perspectiva, tornariam a greve muito mais efetiva e reconstruiriam uma ponte entre a classe trabalhadora e o movimento feminista, né? O movimento de mulheres que, de fato, teve quebrado pelo menos por quase um século, né? Contudo, por mais que o manifesto se proponha a fortalecer algumas ferramentas nesse sentido, ele parte de uma matriz na qual, ao contrário, vai alinhavando a negação de uma estratégia que o torna possível. Por isso, a gente considera que a tarefa do feminismo anticapitalista é lutar contra todas as direções corporativistas do movimento operário, que mantém essa separação arbitrária e funcional ao capitalismo entre as demandas econômicas dos trabalhadores e as demandas democráticas que afetam as mais amplas massas, ou seja, aquela velha ideia que o trabalhador só luta por salário. Mas, da mesma forma, também é necessário lutar contra as direções também corporativistas entre os próprios movimentos sociais que negam o poder de fogo dos setores mais concentrados da classe trabalhadora contra o capital. E daí acabam tentando subordinar as nossas lutas, né, as lutas democráticas, a uma perspectiva estritamente reformista, cada vez mais utópica no contexto de crise que a gente está vivendo. Não, perfeito, Fer. E eu acho que para ir fechando a nossa análise sobre o feminismo para os 99%, né, partindo de que a gente já pegou o contexto no qual surgiu a diferença do programa antineoliberal e anticapitalista, o problema da composição dos tais 99%, a questão das burocracias, né, dos movimentos sindicais, acho que vale, né, mandar aqui um resumão do debate sobre a teoria da reprodução social. A Di pegou um pouquinho abordando o tema da greve internacional de mulheres, né? Mas como eu já coloquei, as autoras do feminismo para os 99% reivindicam a teoria da reprodução social na sua vertente mais de esquerda, que é a que concebe o patriarcado e o capitalismo num sentido unitário. A Titi Bhattacharya diz: a percepção mais importante da teoria da reprodução social é que o capitalismo é um sistema unitário que pode integrar com êxito, ainda que desigualmente, a esfera da reprodução e a esfera da produção. Por que essa percepção essa é a percepção mais importante? Porque fornece substância histórica real para compreender A, quem é trabalhador, trabalhadora, e B, de que maneiras o trabalhador, a trabalhadora pode lutar contra o sistema. Qualquer conversa sobre o fim da opressão e sobre a libertação, então, precisa lançar a mão de uma conversa simultânea sobre o fim do sistema em si. Então, sobre esse tema, antes de mais nada, né, eu não poderia não recomendar o podcast sobre a teoria da reprodução social para vocês, que ficou muito bom. Tem a Diane e a Josefina Martinez, nossa camarada do Pão e Rosas Espanha, e que, em base a ele, eu vou tentar fazer uma síntese aqui dos debates que elas desenvolvem. Então, assim, evidentemente, a reprodução social, o que é, né? O trabalho necessário à reprodução da força de trabalho, aquilo que você faz para poder trabalhar no dia seguinte, que passa por cozinhar, lavar roupa, limpar a casa, ou que se relaciona à formação da força de trabalho, como educar os filhos, né, no âmbito da casa, ou cuidar dos adultos que por alguma razão estão fora do mercado, como idosos, doentes, enfim, tudo isso é utilizado pelo capital. Não é remunerado, é esse trabalho invisível, mas é fundamental para que haja exploração nos locais de trabalho a cada dia. E certamente, né, a gente sabe que é um trabalho majoritariamente feminino, né? Enfim, a Diana já usou a metáfora da sopa que eu ia usar. Sim, virou um conceito já isso, né? A metáfora da sopa. Isso. Mas, eu gostei muito dessa metáfora, porque a gente poderia pensar isso, enfim, de vários pontos de vista, sobre a limpeza da nossa casa e a diferença, por exemplo, com a terceirizada da limpeza na escola que eu trabalho, enfim. Mas qual que é a ideia, né, por trás da metáfora? É que a gente defende de um ponto de vista marxista, tipo, não moral, que esse trabalho da reprodução social na esfera da casa, por exemplo, não serve diretamente à acumulação capitalista, nem é orientado por ela.
Ou seja, não está produzindo mais-valia diretamente, né? Tem uma relativa autonomia do capital, porque na realidade produz o que o Marx define como valor de uso. Algo que não se realiza no mercado, né? Se realiza no uso. Então, por um lado, é claro que é uma contribuição também das teóricas da reprodução social demonstrar o papel do trabalho não remunerado da reprodução social para o funcionamento do sistema capitalista de conjunto. Mas, por outro, a gente precisa ver as diferenças nas engrenagens de funcionamento do sistema capitalista, né? Que não dizem respeito, quando eu falo assim do ponto de vista moral, a valorizar ou não um trabalho, né? Se ele é bom ou ruim, ou ver melhor um ou outro. Mas assim, tipo, a gente tá pensando o que impacta do ponto de vista do poder de fogo das mulheres, né? Onde elas causam mais impacto na produção, que é o coração dos lucros capitalistas, na circulação, enfim. Ou seja, a gente tá dizendo, é diferente, né? Acho que a Di já colocou um pouco isso. Paralisar uma fábrica, paralisar o metrô de São Paulo, ou deixar de fazer o trabalho doméstico em casa, no sentido do poder do fogo. E para Titi Bhattacharya, esse sistema permite, essa teoria permite uma definição mais ampla sobre o que é classe trabalhadora, enfim, mais ampla do que aquela que somente a descreve como assalariados. Isso significa que as mulheres das famílias trabalhadoras que não estão em um trabalho assalariado são também parte da classe trabalhadora. E, na real, a gente concorda com isso. E a gente diz que não é exatamente uma novidade, né? Para o Marx, essas mulheres e os desempregados sempre foram considerados parte da classe operária, como no caso do Exército Industrial de Reserva, né? Que são os setores contratados e despedidos de acordo com os movimentos da economia. Enfim, são despedidos quando tem crise e tal. Então, desde o início do capitalismo, as mulheres vieram sendo integradas à força de trabalho, inclusive, né? Junto a isso. Com os capitalistas usando isso para reduzir os salários de toda a classe e tal, com crianças, etc. E, na verdade, como diz a Josefina nesse episódio que eu citei, o que tem de mais novo é que a classe trabalhadora, assim, se ampliou em número e extensão pelo globo, pelo mundo, e se femininizou, é mais feminina. E as mulheres estão ocupando mais posições estratégicas, essas que podem golpear os lucros capitalistas, né? Que podem paralisar a produção, a circulação. E essa definição, sim, impacta também nos debates de estratégia que a gente vem fazendo nesse episódio. Mandou bem no resumão, Vit. Muito bom. Gente, em algum momento esse episódio ele vai ter que terminar, né? Ou então seguiremos aqui para sempre, sem fim e, bom... Nossa equipe técnica não deve estar gostando desse trabalho que a gente vai dar hoje, então bora finalizar esse episódio. Eu acho que não são tantas as conclusões que ficam agora para o final, porque a gente foi pegando tudo ao longo do episódio, né? Os principais debates, as divergências e por que, né, na nossa visão, ainda que o feminismo para os 99% seja bastante de esquerda e dialogue com o marxismo, revolucionário, ainda carece de programa e estratégia política, né, para ser de fato a defesa do marxismo revolucionário a partir de pensar justamente a revolução operária e socialista, né? Isso porque tem algo que também é necessário a gente dizer, né? A ideia de feminismo do ponto de vista marxista já é parte de uma visão de mundo marxista, né? Ou seja, se me perguntam, você é feminista ou é marxista? Né? Eu respondo que eu sou marxista, porque o marxismo engloba a luta contra a opressão às mulheres, aos negros, aos LGBTs. Né? E aqui eu não estou falando das deturpações do marxismo, como o stalinismo, por exemplo, e nem da possibilidade real e concreta de que homens que defendam o marxismo tenham atitudes opressivas, né? Ouçam o nosso episódio Homens na Luta contra o Patriarcado. Né? Aqui eu estou falando num sentido mais filosófico do termo, né? Ou seja, o marxismo também não é uma somatória de lutas anti-opressões, né? O marxismo é a ferramenta teórica da transformação radical da sociedade. E isso, o feminismo, ou seja, a ideia de igualdade entre homens e mulheres, né? O feminismo em si mesmo não é capaz de fazer, né? Por isso a gente vincula a luta feminista a uma agenda marxista revolucionária, mas tratando essa batalha não como um valor em si mesmo, mas como parte da necessária luta contra esse Estado capitalista, né? Então, para isso, a gente precisa de muitas coisas que não estão no manifesto
para os 99%. Né? A gente precisa de um programa abertamente anticapitalista e não meramente antineoliberal. A gente precisa organizar a nossa classe unificada, enfrentando as burocracias sindicais. A gente precisa batalhar por hegemonia da classe operária sobre as classes médias, inclusive, e os setores oprimidos, com as mulheres trabalhadoras na linha de frente. A gente precisa entender que arranjos sociais de melhorias é parte da nossa luta, mas se for um fim em si mesmo, então seríamos reformistas e não revolucionários. Né? E a gente precisa, para tudo isso, ter uma estratégia. E a nossa estratégia é a da revolução operária e socialista. Não é a da revolta social sem auto-organização das massas, sem partido revolucionário que condense a experiência da nossa classe. Atuamos aí nas revoltas e rebeliões, mas para conduzir os levantes espontâneos à consciência de classe. Por isso, pessoal, nós somos marxistas revolucionárias na luta pela revolução operária e socialista. E isso é pão e rosas, companheiras. Excelente episódio, grandes discussões, polêmicas. Esse é o podcast Feminismo e Marxismo. Obrigada, Fer, pela participação. Eu que agradeço, foi ótimo. Obrigada, Vit. Valeu, galera, mais uma vez. Gostei muito. Muito bom. E nessa semana, o Esquerda Diário entra em nova fase. A luta de classes na sua mão. Seja parte da nossa comunidade. E para terminar, vou trazer um trecho de poesia para todas as mulheres que hoje tecem e tramam contra o capitalismo, do grande poeta alemão Heine. Maldição ao rei, rei dos ricaços, da miséria faz tão pouco caso. Nos roubou até o último centavo para nos lançar nos braços dos carrascos. Nós tecemos e tramamos, e ao capitalismo a gente diz, te prepara porque nós tecemos tua mortalha. Até a próxima, gente, curtam e compartilhem.